Bom dia, caríssimos alunos, caríssimas alunas. Estamos aqui para fazer a retap da nossa avaliação 4, nossa A4. O objetivo dessa aula, então, é justamente realizar a retificação da aprendizagem. Quero aqui apontar algumas coisas que talvez precisam ser melhoradas e você, de repente, aluno, vai se identificar com esses apontamentos que eu estarei fazendo e também aproveitar para destacar aquelas redações que também já têm usado a estrutura, têm ficado aí de maneira satisfatória, principalmente a nossa proposta de intervenção, que foi alvo dessa nossa A4, foi a primeira prova que caiu a proposta de intervenção. Então, gostaria de fazer uma abordagem de forma geral. Eu quero já falar sobre o comando da questão, né? Geralmente esses comandos são iguais, o que muda é o tema, na realidade, da redação. Temos procurado aí fazer o enunciado conforme é feito ali no Enem. Então, diz assim, ó, a partir da leitura dos textos motivadores, a redação, obviamente, sempre vai estar trazendo ali de 2 a 3, até 4 textos motivadores, e com base na temática trabalhada nas aulas e palestras, aí aqui eu acrescentei, né, porque eu sempre estou querendo que você esteja participando aí das aulas, das palestras, porque ali vai enriquecer muito e te ajudar de alguma maneira a fazer e a desenvolver as temáticas. Durante o segundo trimestre, redige um texto dissertativo entre 20 e 30 linhas. Aqui já está a primeira regra que eu quero chamar a atenção para vocês. Tem alunos que não estão escrevendo 20 linhas. É aluno que está escrevendo 12, 17, tem que ser entre 20 a 30 linhas, em norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema impactos positivos e negativos do avanço tecnológico na sociedade. Então, aqui já está o tema. Observe que o aluno já tem que ter as palavras-chave em sua mente, ó, impactos positivos e negativos. Então, é interessante que essa redação seja feita por contraste. Teve aluno que só falou dos aspectos positivos, teve outros que só falaram dos negativos. Aqui pede impactos positivos e negativos. Então, era interessante que o aluno abordasse tanto aspectos positivos quanto negativos. Poderia deixar aí, né, um parágrafo do desenvolvimento para falar dos aspectos positivos e um parágrafo, o outro parágrafo do desenvolvimento para falar dos aspectos negativos. Então, isso é importante. Avanço tecnológico e sociedade. Apresente proposta de intervenção que respeite direitos humanos. Então, o aluno que não apresentou proposta de intervenção, ele teve os pontos perdidos ali na competência 5. Então, falando ainda, né, sobre os textos motivadores, ó, os textos motivadores, foi lá a importância das novas tecnologias, tínhamos depois um texto lá falando sobre os avanços tecnológicos e um falando, né, sobre aí a questão mais imagética, né, esse texto, mas essa questão imagética trabalhando exatamente que a tecnologia, por vezes, tem separado, né, os relacionamentos familiares, né? A pessoa acaba se tornando um vício ali no joguinho, no celular, etc. Muitos alunos só se prenderam no terceiro texto, ignorou os dois primeiros, falou somente do celular, quase que houve um tangenciamento do tema. Então, tem que tomar muito cuidado, aluno. Às vezes, pelo texto apresentar ali mais a função imagética, chama um pouco mais de atenção, obviamente, mas você não pode se prender nele. Você tem que ver o conjunto dos textos motivadores e deve se apegar ao tema, impactos positivos e negativos do avanço tecnológico na sociedade. Ok? Então, esteja atento ao tema. Os textos motivadores servem apenas para te impulsionar, ok? Para te inspirar. Aqui está a planilha de correção, né, que os professores seguiram, está dividida em 5 competências, conforme o Enem. Cada competência, tendo em vista que eram 30 scores, cada competência ficou com 6 scores. Então, por exemplo, como eu disse, o aluno que não apresentou proposta de intervenção perdeu 6 scores. Então, que é aluno que apresentou somente 2 elementos da forma-linha, por exemplo, a ação e o agente, não pôs finalidade, não pôs meio modo, não pôs detalhamento, perdeu 3 gaivotas. Eu havia falado com vocês que uma das gaivotas ficava apenas para o uso do conectivo conclusivo. Apesar do conectivo fazer parte da competência 4,
Para fins de valorizar e treiná-los a colocar o conectivo na conclusão, eu havia dito para vocês que estaria valorizando uma gaivota quem empregasse o conectivo conclusivo. Teve alunos empregando o conectivo na conclusão adversativo. Não, ali não é para dar ideias opostas, ali é para finalizar o texto. A conclusão tem que ser o conectivo, portanto, logo, tá ok? Não pode fugir muito disso. Então, aqui valeria os elementos da fama, né? Que é a finalidade, ação, meio, modo da gente, 4 pontos, o detalhamento de um deles, 5 pontos. E aí, o conectivo conclusivo ganharia 6 pontos nessa competência. Lembrando, pessoal, que cada uma dessas competências são avaliadas, né, isoladamente. Então, por exemplo, na competência 1, o professor vai avaliar ali a questão da norma culta, se o aluno realmente acentua as palavras, se a concordância, a regência, a crase, a própria ortografia, né, se o aluno tem esse domínio. Então, de 0 a 6 gaivotas. Na competência 2, é o desenvolvimento do tema com consistência e oralidade em acordo com a proposta. Então, por exemplo, o aluno que não fez um texto dissertativo argumentativo fugiu do gênero textual. Muitos alunos ali, às vezes, fazendo do texto um aconselhamento, um texto de autoajuda. Não é esse o objetivo. Por isso, deve-se evitar também ali a presença, né, do verbo conjugado na primeira pessoa. Né? Precisamos, não. Precisa-se, deve-se realizar. Então, são esses aspectos, melhor dizendo, que são avaliados aqui na competência 2. A questão do texto dissertativo argumentativo e a utilização de repertório sociocultural, vivência de mundo do aluno. Agora, na competência 3, nós observamos aqui que é verificada a questão da argumentação. Se o aluno utiliza aquelas estratégias de argumentação, tem ficado esquecido, aluno, essas estratégias. O aluno tem que voltar lá na nota de aula 1 e verificar as estratégias, a alusão histórica, verificar ali a citação, verificar ali o contraste, que foi exatamente o que era para ser feito nessa redação, né? Por outro lado. Então, muitos alunos usaram essa expressão, demonstrando ali que tinham conhecimento da estratégia argumentativa por contraste. Bom, na competência 4 vai ser o emprego de forma expressiva dos elementos de coesão inter e intraparágrafos. O inter são aqueles que introduzem o parágrafo, e o intra são aqueles que são usados dentro do parágrafo. Tem que haver presença expressiva de todos eles, né, para que você realmente possa ter uma boa pontuação na competência 4. E na competência 5 nós falamos, o professor avaliaria ali os elementos da fama, mais o detalhamento de um deles e o conectivo conclusivo. Bom, vamos seguir. Eu gosto sempre de bater, né, nesse modelo, vamos assim dizer, de estrutura, porque o aluno pode já ir para a prova com essa estrutura pronta. Ele sabe que vai desenvolver 4 parágrafos. Olha aqui, ó, coincidentemente, essa estrutura daria certinho. Por outro lado, então, o aluno poderia, diante desse cenário, pode se destacar como aspectos positivos da tecnologia A, B e C. E depois, por outro lado, cabe ressaltar que há também aspectos negativos, e aí ele falaria. Então, essa estrutura o aluno pode ir pronta. Se não quer fazer proposição, no lugar por outro lado, nós colocamos algumas frases aqui. Ó. Nesse contexto, cabe ressaltar que deve-se destacar ainda que, em detrimento dessa questão, é imprescindível ainda abordar. Então, frases que você pode levar já como estrutura pronta para o seu texto. Frases simples que você deve praticar, porque isso aí você não precisa nem decorar, só o fato de você praticar, está fazendo a reescrita, né? Eu tenho dito muito para o aluno fazer a reescrita, é no momento da reescrita que o aluno observa onde ele está errando. Então, é muito importante isso. E coloquei aqui frases para fazer a conclusão também. É indubitável, portanto, é imprescindível, portanto. Contudo, entretanto, além disso, estou recordando aqui, aluno, que nós vamos entrar daqui a pouquinho para fazer um comentário das redações, que todo esse material, as orientações estão à sua disposição no AVA, tá certo? Essa estrutura da qual eu falei com vocês é importantíssima. Aqui em azul estão os elementos intraparágrafos, em rosa estão os elementos interparágrafos. Então, são aqueles que vão
inicial. Observa, diante desse cenário, está retomando o primeiro parágrafo. Por outro lado, está fazendo uma oposição ao que foi falado no parágrafo anterior. Portanto, está, na realidade, trazendo uma conclusão de todo o texto anteriormente escrito, vamos assim dizer, apresentado pelo aluno. Então, esses elementos, né, interparágrafos, é importante que sempre faça um link de retomada, tá certo? De referência ao parágrafo anterior. Enquanto os elementos em azul aqui, que são os intraparágrafos, vão estar fazendo a conexão, a coesão com os períodos. Então, esse está se referindo a algo do primeiro período. Entretanto, está dando uma ideia oposta ao período anterior. Então, é interessante, aluno, que você, assim, isso, é interessante que você, além disso, dando uma ideia de, né, de adição, falou algo, além disso, do que foi falado, está falando algo. Então, essa estrutura é importantíssima, e nós vamos verificar que alguns alunos estão já cumprindo isso, mas outros estão ainda deixando a desejar. Então, guarde essas frases, tá certo? Treinem. Você que vai fazer a reescrita da A4, pode, não tem problema, professor, mas na reescrita ali eu tinha usado, pode aproveitar para treinar e colocar as frases sem problema algum, que não pode você escrever uma redação totalmente diferente, tá ok? Mas uma ou outra frase, um ou outro conectivo para você fazer o ajuste e já treinar, sem problema algum. Você, por exemplo, que não fez a proposta de intervenção, na reescrita você pode fazer para ir treinando, tá certo? Lembrando que a reescrita não vale ponto. Na realidade, a reescrita é uma atividade para você, aluno, poder treinar e tirar um ponto melhor, uma pontuação melhor na próxima redação. Somente treinando é que você vai conseguir alcançar bons resultados. Bom, feita essa introdução inicial, as orientações, daquilo que deveria ter sido feito, os apontamentos e as orientações que falamos ao longo do trimestre, eu gostaria agora de começar a fazer uma observação. Trouxe aqui, obviamente, redações, está certo, no anonimato, não sei se foi aluno ou aluna aqui. O mais importante é que nós possamos aproveitar com os acertos e os erros desses alunos aqui para podermos crescer. O objetivo aqui é focar na aprendizagem, não quem fez a redação. Observe aqui, é visível como as novas tecnologias influenciaram todos os setores sociais, profissionais, econômicos e políticos. Então, aqui ele inicia, né, a sua introdução por uma declaração inicial. É visível, uma declaração inicial. Desde 1800, aí ele apresenta como aprofundamento uma alusão histórica. Desde 1800, com o desenvolvimento da bateria, a tecnologia está presente no dia a dia. Eu destaquei esse dia a dia aqui sem hífen, porque muitos alunos ainda estão usando hífen. Não há mais hífen na palavra dia a dia, tá ok? Da população de alguma forma. O intenso avanço tecnológico traz consigo diversos aspectos positivos, como a rapidez da transmissão de informação e os avanços aplicados na saúde. Entretanto, atualmente, seus efeitos negativos estão impactando a qualidade de vida de muitos. Então, olha aqui o emprego do elemento de coesão. Esses elementos, está certo? Desde, entretanto, além disso, é importante que esteja presente dentro dos parágrafos. Depois, o primeiro ponto dele do desenvolvimento. A gente observa aqui, né, que ele falou, então, entretanto, atualmente seus efeitos negativos estão impactando a qualidade de vida. Então, ele dá a ideia de que vai falar dos efeitos negativos. De acordo com a sociologia, a interação humana é essencial para o desenvolvimento do indivíduo. Atualmente, com os dispositivos tecnológicos, as pessoas esqueceram o seu lado humano. Então, esquecerão, né? O aluno colocou aqui, né? No futuro, né? Por exemplo, um aperto de mão, abraço ou até saudação é impossível com o celular. Com isso, olha a retomada que bacana, com isso, então aqui ele fala, né, do repertório, traz a sociologia, é isso que eu queria destacar, ele aqui traz exemplos, né, do aperto de mão, por exemplo, ele aqui traz um conectivo, ó, com isso, dando a retomada, então, vários aspectos aqui, tá certo? Que, ó, competência 2,
competência 4. Toda essa análise, aluno, é feita quando está sendo corrigido o texto. Várias relações pessoais se fragmentaram por falta de comunicação e interpretação. Dado ao intenso uso de aparelhos, as pessoas criam laços superficiais e menos duradouros, preferindo gastar o seu tempo na internet do que conversando cara a cara. Olha que interessante aqui, ó. Não colocou crase, porque antes de palavras, ou entre palavras repetidas, não se tem crase. Então, tudo isso é olhado, é observado que o aluno tem um domínio, tá certo, da questão da norma culta. Então, isso faz ele pontuar. Se ele tivesse colocado uma crasezinha, já contaria algo contra ele, né? Contra o seu domínio da norma culta. Faltou uma vírgulazinha aqui, né? Toda vez, pessoal, que começar, de acordo com a sociologia, atualmente com os dispositivos, vírgula, as pessoas, então, sempre que tiver esses elementos, seja uma oração adverbial, seja uma locução adverbial, precisa ser isolada por vírgula, porque ela está anteposta. Geralmente, uma sequência direta seria o sujeito, o verbo e seus complementos, e aí veria os adjuntos adverbiais, vamos assim dizer. Quando eu coloco, inicio, né, com eles a frase, é necessário que eles estejam separados por vírgula. Okay? Então, essas locuções adverbiais, né, essas expressões que indicam tempo, indicam modo, então tem que estar isolada por vírgula. Aqui, ó, o aluno, no próximo parágrafo, continua usando. Além disso, observe aqui, ó, que aqui ele usou com isso. Agora, ele usa o além disso, ao invés de. Então, essa variação dos conectores ela é importante. Tem aluno que só está usando assim, 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 e assim não vai tirar uma boa nota. Então, não pode ser só assim, tem que ser o além disso, dessa forma, desse modo, com isso. Então, faça aí, tá certo, o emprego de vários, né, de uma forma expressiva desses conectivos e evite a repetição. Tá ok? E, por último, aí, na conclusão dele, ó, olha aí a conclusão. É indubitável, portanto, olha aqui, ó, pontuou, uma gaivota na competência 5, porque apresentou ali o elemento conclusivo. Portanto, tem alunos que estão colocando, é indubitável, conclui-se que. Não, uso conectivo. Por que eu estou batendo nessa tecla, aluno? Porque você não vai só fechar com chave de ouro a sua redação, você vai estar pontuando na competência 4. Tá certo? Então, é muito importante que você coloque o conectivo em vez de ficar concluir-se. Ah, professor, posso concluir-se, portanto? Não, porque, portanto, já indica a conclusão, senão vira um pleonasmo. Conclui-se, portanto, não há, portanto, já está dando a ideia de conclusão. Tá certo? Então, observe aqui, ó, porém, desse modo, a fim de... Então, vamos aqui destacar, né, a proposta de intervenção do aluno. Ele diz assim, então, é indubitável, portanto, que a tecnologia tem vários lados positivos que facilitam a vida de bilhões. Porém, os negativos estão consumindo a sociedade, porque a ênfase dele foi no negativo. Ele falou da questão dos aspectos positivos, mas a ênfase na redação foi dos impactos negativos. Então, aí ele começa, ó, desse modo, é fundamental que o governo, opa, já tem a gente, faça mandatório às escolas ensinarem a utilização correta dos aparelhos tecnológicos. Então, aqui já veio a ação também. 2 elementos. Por meio de... Isso é fundamental, aluno. Por meio de... Aqui ele já indica o meio a modo. Eu quero aproveitar essa oportunidade. Alguns alunos estão colocando através de. Não é ideal, aluno. Professor, por quê? O por meio de, ele está mostrando o meio, o propósito da qual foi aplicado ali aquela técnica, né? Aquela, no caso aqui, aquela ação. O através você usa mais com relação a aspectos físicos. Por exemplo, ele entregou a bicicleta através da janela, tá certo? Então, ele passou através da janela. Então, aí sim, o por meio de, nesse texto que nós estamos usando, ele é empregado com maior propriedade. Então, evite o uso através de, que é mais, como eu disse, para objetos, para meios físicos, enquanto aqui, para o nosso texto, que dá uma ideia, né, de como foi feita, ou de como deve ser feita a ação, então, usem por meio de. Então, por meio de palestra, a fim de, ó, a expressão que diga finalidade, mais uma gaivota para o aluno aí numa competência 6, ou aluna, né? E que a tecnologia não seja um mal
do século, mas um enorme benefício para todos. Tal ação, olha que bacana, agora ele está fazendo o detalhamento, porque ele já deu a gente, já deu a ação, já deu o meio ou modo, já deu a finalidade, ficou faltando só o quê? Só o detalhamento. E aí ele fala tal ação, detalhando a ação, proporcionaria uma conscientização em busca de um uso saudável e consciente da tecnologia. Assim, diminuindo os impactos negativos. Ainda fez um fechamento para poder fechar com chave de ouro aqui a sua proposta de intervenção. Então, muito boa aqui a proposta de intervenção do aluno. Vamos para uma redação 2, né? Com a aqui, na realidade, é propulsão, né, da globalização durante os séculos 20 e 21, foi possível criar um mundo conectado por meio da internet. Assim, houve a chegada de novas tecnologias em prol da facilitação da vida do ser humano. Fez aqui o seu gancho da introdução por uma alusão histórica. Eu já tenho falado com vocês que a alusão histórica tem sido alvo, né, de nota 1000. Geralmente, o aluno que apresenta ali a alusão histórica, né, demonstra ali repertório, demonstra vivência de mundo, demonstra domínio ali, né, das estratégias argumentativas. Então, isso contribui muito. Então, procure, aluno, treinar isso, uma alusão histórica. Professor, a minha A4 eu não fiz por uma alusão histórica. Eu posso, então, só para treinar, mudar a introdução e pôr um gancho para a alusão histórica? Pode, aluno. A reescrita, o objetivo é você identificar onde você está errando e você fazer o quê? Aperfeiçoar, treinar, fazer o correto. Então, muitos alunos escrevem ali, aplicar a estratégia argumentativa. Então, o aluno vai lá na nota de aula 1, que está aí disponível no Abo, verifica as estratégias argumentativas e melhore a sua redação. Isso vai fazer com que você ganhe mais confiança para a 5, né, que deve ser aí semana que vem. Então, você já precisa estar afiado aí para poder estar preparado para essa prova. Então, observe aqui, ó, eu pus um asterisco aqui, atualmente. Não é interessante, aluno, que você comece hoje em dia, atualmente, nos dias atuais. Esse tipo de introdução já não está sendo mais bem vista, né, pela banca do Enem, porque ela não puxa, como eu disse para vocês, são elementos interparágrafos, e ele precisa fazer uma conexão com o parágrafo anterior. O atualmente, nos dias atuais, não faz conexão nenhuma com o parágrafo anterior. Então, nesse contexto, destaca-se que, atualmente, os meios de comunicação estão presentes. Aí sim, se você quer usar o atualmente, pode usar, mas tente iniciar aqui, tá ok? Com elementos de coesão interparágrafos, que são aqueles que dão uma ideia de referenciação, né? Que retomam o parágrafo anterior, faz uma referência ao parágrafo anterior. Tá certo? Então, isso é muito interessante. Aqui eu destaquei, né, ó, o aluno não está indo até o final da linha, então aqui há uma questão estética também, tá certo? Tem que estar atento. Às vezes usando pronomes que não haveria, né? São famosos por atraírem, né, stalkers, cujos são pessoas que se escondem por trás de perfis, né, anônimos e monitoram todos. Então, é importante que você, aluno, possa estar fazendo isso aí. Por outro lado, as inúmeras melhorias estão aqui, ó, faltou acentuação, faltou vírgula, né? Utilize os conectivos interparágrafos. Aqui usou no por outro lado, mas no anterior, então, esse asterisco aqui faz referência, tá certo? Àquele parágrafo anterior, aqui ele usou. Por outro lado, as inúmeras. Assim, com a implantação dessa tecnologia na medicina, houve um grande progresso no tratamento da doença, que um dia foram consideradas irrecuperáveis. Então, doenças irrecuperáveis. É importante isso aí, que o aluno ele aborde no seu texto, bem-estar com hífen, faltou aqui o hífen, bem-estar é com hífen, tá certo? Desse modo, faltou a vírgula, mas aqui, ó, observe que ele faz, ó, desse modo, por outro lado, assim, como, por exemplo. Então, está faltando uma vírgula como, por exemplo, logo após. Então, é importante, aluno, que você possa empregar esses elementos de coesão. Vamos ver aqui a proposta de intervenção do aluno. É indubitável, portanto, então, já ganhou aqui um conectivo, que os benefícios imateriais causados na sociedade devem ser de grande importância à população. Desse modo, cabe ao governo, tem a gente, utilizar o poder das mídias sociais a fim de, tem finalidade,
tal. Ademais, também a importância... Então, aqui ficou faltando, né? A questão do meio modo. Ficou aqui o ademais também, a importância de um bom proveito desses benefícios, forçou um pouquinho ali, mas não teve tanta também detalhamento. Então, é importante, aluno, que você esteja atento na proposta de intervenção. A criação e implementação de novas tecnologias à sociedade, aqui uma outra redação, né? Trazem consigo inúmeros avanços. Então, faltou a crase aqui, eu tenho acesso às mais diversas, aos mais diversos. Substitui a palavra feminina por masculina, aparecendo alta em crase. Qual seria, então, problema aqui de vírgula, assistir a filhos, ó, problema de regência. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, faltou aqui, ó, empecilhos, empecilhos, né, com LH, com E. Então, faltou aqui também a questão da ortografia. Outra redação, em contrapartida, dessa forma, na realidade, é a continuação, né? Então, aqui, ó, dessa forma, em contrapartida, fez aqui a estratégia por oposição, excelente. Dessa forma, concluiu, né? Algumas soluções podem ser imaginadas. Pô, solução imaginada não, aluno, defina qual é a solução, tá certo? Pode-se citar que os pais devem, então aqui o agente, estabelecer um limite de tempo, excelente, utilizando artifícios, então aqui, né, o meio modo, como o controle dos pais, então, a fim de ir indicando a finalidade. Então, é interessante aí que a sua proposta esteja completa. Vamos acelerar um pouquinho. Ó. Hoje em dia, assim podemos, aqui ó, usando primeira pessoa, foge um pouco daquilo que é o gênero dissertativo argumentativo. Então, assim podemos perceber que pelo lado... Assim pode-se perceber que pelo... Então, pode-se perceber em vez de podemos. Tá bom, aluno? É importante que você... Aqui, ó, nós falamos, né, na aula passada sobre os elementos anafóricos, são os de retomada. Então, tem acesso à tecnologia, o mundo inteiro está vendo ela, não está havendo. Então, aqui a gente não usa o pronome pessoal do caso reto como objeto, ele é empregado como sujeito. Ok? Então, aqui teria que ser está havendo. Fica até ruim, né, o som ali, então, às vezes, tem que até trocar, né? Está acompanhando. Então, olha aqui para vocês verem. Porém, evitem usar o porém, o mais, né, como eu falei para vocês, dentro aqui do texto. Então, por outro lado, será muito melhor empregado que dá a ideia de oposição. Desse modo, e aí vai. E aí nós temos outras redações, tá certo? Que você pode estar observando, e vamos comentar, inclusive, também na nossa aula de hoje, que vamos falar sobre os elementos de coesão. Aqui é uma redação excelente, tá certo? Com as revoluções industriais, são consequências dessas novas tecnologias, o sedentarismo e a depressão. Então, o aluno, a aluna vai desenvolver esses dois elementos aqui, muito interessante. Cabe ressaltar ainda que a criação das mídias sociais, então, olha que a estrutura excelente, é indubitável, portanto, olha que estrutura fantástica essa redação, né? Houve aqui até o comentário do professor, excelente estrutura. Então, é isso, aluno, use. Você tem aí essa redação, né, como modelo, é importante aí você, né, juntamente com as revoluções industriais, fez uma alusão histórica aqui, é notório, então, crescente nesse contexto, é notório destacar que a criação, né, então, é uma redação que foi muito bem colocada. Eu quero fechar, pessoal, falando da atividade 10, que abre nesta quarta-feira, reescrita, ok? Não deixe de fazer. E a atividade 11, que é um questionário, tá certo? Onde vai trabalhar os mecanismos de coesão. Eu vou ficando por aqui, desejando você bons estudos e que você possa realmente desenvolver, trabalhar todas essas técnicas que nós estamos falando para que cada vez mais a sua nota melhore. Um grande abraço para você e